A derrota para o Santos já faz parte do passado. O técnico Renato quer aproveitar a boa fase do Grêmio no Brasileirão para conquistar a 4ª vitória seguida e se aproximar do líder. A derrota para o Santos na Copa do Brasil não abalou o Grêmio, que está embalado no Campeonato Brasileiro com 3 vitórias seguidas e já focado na próxima vítima, o Flamengo. Degrau a degrau, agora é Campeonato Brasileiro. O nosso próximo jogo é contra o Flamengo no próximo sábado. A sequência vitoriosa começou diante do Bahia. O tricolor venceu por 3-0. Veio o Cruzeiro, que na época liderava a competição, e o time de Renato bateu o rival por 3-1 na Arena. Já no Rio de Janeiro, passou pelo Vasco por 3-2. Agora o tricolor busca a 4ª vitória seguida. A última vez que isso aconteceu foi em julho do ano passado. O time, que era comandado por Vanderlei Luxemburgo, venceu o Cruzeiro, o Sport, o Botafogo e o Fluminense. Diante do Flamengo pela 16ª rodada do Brasileirão, poderá repetir o feito. Para isso, Renato não pensa em mudar o esquema com 3 zagueiros, que está dando certo. Bom, se cada resultado negativo que uma equipe tiver vai mudar, então nós vamos terminar o campeonato com 800 esquemas. Nós estamos no caminho certo, a equipe vem me agradando, o grupo todo vem me agradando. Renato deve repetir a mesma escalação que entrou em campo contra o Santos pela Copa do Brasil. Só que agora, em outro campeonato. E, se depender dos últimos resultados, o torcedor pode respirar aliviado, porque a fase é boa. A vantagem do Grêmio é essa, né? Perdeu na Copa do Brasil, mas tem 3 vitórias seguidas no Brasileiro. E a gente estava falando aqui, vencer amanhã mais uma fora de casa, coloca o Grêmio vice-líder do Campeonato Tem 3 Brasileiro. vitórias seguidas no Brasileiro e tem uma derrota que foi circunstancial contra o Santos, tendo jogado melhor que o Santos e tendo feito uma boa partida. E perdendo gols importantes. Mas as 2 outras vitórias também foram circunstanciais. Também é verdade. Eu já discordo quanto à boa partida contra o Santos. Eu não acho que o Grêmio fez... Acho que o Grêmio jogou melhor que o Santos, mas isso não faz com que tenha jogado uma boa partida, na minha opinião. Só que eu acho que o Grêmio está embalado, né? Claro, mas o jogo contra o Flamengo é difícil. Acho o jogo contra o Flamengo difícil porque, apesar do Grêmio ter vencido, não é que todas as atuações tenham sido convincentes, assim. Contra o Cruzeiro foi até certo ponto circunstancial. Contra o Vasco, sim, jogou bem. Contra o Santos, apesar de ter jogado melhor que o Santos, não achei que jogou bem. Acho que o Grêmio está instável ainda. Eu acho que não. Não, acho que os resultados estão aparecendo legal. Tira os resultados. Pega a atuação. O Grêmio vem de 2 boas atuações para mim. O Grêmio vem de atuação contra o Vasco e contra o Santos, em que encontrou o time, encontrou a maneira de jogar, encontrou a formação e vai ser a mesma formação contra o Flamengo. Acho que o Grêmio tem tudo para conseguir um bom resultado porque vem jogando bem. Vamos saber então qual vai ser a formação, qual vai ser o time do Grêmio para encarar o Flamengo. Vamos até Brasília, que presença ilustre aqui, os donos da bola. Tá fácil, hein? Wagner Martins, boa tarde, Wagner. Tudo bem, Steve? Boa tarde. Estou aqui bem pertinho do Palácio da Alvorada aqui. Cuidado. O Grêmio está concentrado para o jogo contra a equipe do Flamengo. Fez um treino leve ontem no CT do Brasiliense. Apenas um trabalho regenerativo, né, para aqueles jogadores que atuaram os 90 minutos. E hoje à tarde, 3 horas da tarde, está marcado mais um treinamento. Possivelmente na segunda parte o Renato faça um trabalho de movimentação e aí confirme a escalação do time do Grêmio para o jogo contra o Flamengo amanhã às 18h30. Manutenção do jogo do time que atuou contra o Santos, por exemplo, o Bressan, que foi criticado, ele permanece no time? Olha, Chico, essa resposta aí que foi na reportagem da Roberta Gabardo aí sobre a formação do Grêmio, né, e se ele vai mexer ou não, a resposta do Renato para mim ela é muito clara. Se a todo resultado negativo que tiver o Grêmio, ele tiver que mudar a escalação, ele até o final do campeonato vai ter que mexer 800 vezes no time. Então ele deu indícios fortes de que o esquema 3-5-2 ele será repetido. Sobre o Bressan, é um jogador que o Renato tem muita confiança, tanto que o Gabriel, mesmo tendo ido bem contra a equipe do Vasco da Gama, o Bressan estava suspenso no Campeonato Brasileiro, o Bressan retornou na Copa do Brasil no jogo contra o Santos. Então,
O Renato tem muita confiança nesse jogador e eu não acredito em alteração também no sistema defensivo. Mas eu acho que o Bressan está sob observação. Eu gosto do Bressan, acho o Bressan um bom zagueiro, mas não tem como tirar da análise desse jogador que ele realmente tem falhado um pouco mais do que poderia e deveria nos últimos jogos em que esteve presente. Então eu acho que o Bressan, se repetir a atuação com falhas, ele pode perder lugar para o Gabriel, porque o Gabriel entrou contra o Vasco e entrou muito bem no time. A gente falou antes aqui, Wagner, já confirmamos aí que o Flamengo vai escalar o Marcelo Moreno e eu estava ouvindo você pela manhã na Band AM 640 com a repercussão entre os jogadores do Grêmio desse confronto com o Marcelo Moreno, né, que faz parte tem contrato com o Grêmio ainda e tal. Como é que repercutiu aí no vestiário do Grêmio esse duelo contra o ex-companheiro? No sábado. Pois é. Eu perguntei para o Bressan e para o Kleber ontem, após o treinamento, sobre essa situação aí, né? Me chamou muito a atenção a resposta do Kleber gladiador, porque o Kleber, no início da temporada, quando o Marcelo Moreno não estava sendo aproveitado e até criticou os atacantes do Grêmio naquele momento, dizendo que faria mais gols que todos eles juntos e tal. O Kleber foi para uma entrevista coletiva após um jogo do Grêmio em Novo Hamburgo, eu não lembro contra quem foi o jogo, mas o Kleber, ele disse o seguinte, que o Marcelo Moreno, ele faltou com respeito com os jogadores do Grêmio, criticou publicamente a postura do jogador. Só que ontem eu coloquei isso para o Kleber, perguntei se o Marcelo pode entrar mordido, né, se ele acredita nisso. Ele disse, acho que não. O Marcelo tem contrato com o Grêmio ainda e eu tenho uma boa relação com o Marcelo, foi o que disse o Kleber. Eu conversei com ele depois. O Marcelo Moreno é um cara que eu gosto muito e tal, ele vai defender o lado dele e a gente vai defender o nosso. Não tem um clima maior de polêmica que envolve esse jogo com o Marcelo Moreno em campo. Deixa eu perguntar para o Wagner justamente sobre esses jogadores que nós temos dúvida aqui. Zé Roberto, Vargas e Adriano, em total condição para estarem à disposição do Renato novamente quando? Há um pessimismo muito grande em relação ao aproveitamento do Zé Roberto e do Vargas no jogo de quarta-feira contra o Santos. Lembro que no jogo contra o Cruzeiro, na Arena, nós entrevistamos o Dr. Saul Nerchevski, falando sobre a situação de Vargas e Zé Roberto. E ele nos disse o seguinte, que naquele momento havia uma previsão de volta para o jogo contra o Santos, na quarta-feira. Entretanto, aqui, na delegação gremista, há um ambiente de pessimismo quanto ao aproveitamento do Zé Roberto e do Vargas. O Elano não tem previsão de volta e o Adriano também dificilmente terá condições de atuar na quarta-feira. A expressão que me foi utilizada aqui por um integrante da delegação gremista sobre o Zé Roberto é a seguinte, só um milagre coloca ele em campo. Bom, então, gente, esqueçam modificações no time do Grêmio, que o time que vai continuar jogando é esse time, com 3 zagueiros e 3 volantes. É isso aí, não vai mudar. Só vai mudar a formação do meio-campo quando o Zé Roberto estiver de volta. Não sei se o Wagner concorda comigo. Eu acho que sim. E tem outro detalhe, né? Agora 1h44 da tarde, eu até estou acompanhando aqui via Twitter, mas até entrar no ar, até o momento que eu entrei no ar aqui, não havia nenhuma novidade. O Zé Roberto está em julgamento no Rio de Janeiro, né? Mais uma vez julgado no STJD no Rio de Janeiro pelo lance que acabou ocasionando na lesão do Lucas Mendes. E há um certo ambiente de preocupação aqui na concentração quanto a esse novo julgamento. O doutor Rui Costa, que é hoje o executivo de futebol, trabalhou já no departamento jurídico. O julgamento ocorre no pleno do STJD, ou seja, são outros auditores que estão julgando, e há sim uma preocupação quanto a uma possível punição do Zé Roberto nesse julgamento que está acontecendo no Rio.